Então, gente, o que seria acentuação gráfica, né? Tantas palavras que nós conhecemos que possuem essa acentuação. Lembram que eu falei, né, que todas as nossas palavras, elas possuem uma sílaba tônica forte, né? A mais forte. Todas essas palavras que estão aqui, todas elas têm um som mais forte. Aí o que acontece? Nós temos três tipos de regras para receberem acentuação. Porque nem todas as palavras são acentuadas, né? Então, acentuação gráfica, em uma palavra, né, nem todas as sílabas são pronunciadas com a mesma intensidade, né? Como eu falei, sempre haverá uma que se sobressai às demais, sendo por isso chamada de sílaba tônica. Então, essa é a sílaba tônica, né? Aquela sílaba que é a mais forte de todas. Por isso que quando a gente vai fazer a separação silábica, nós conseguimos identificar. Ah, professora, eu não consigo identificar a sílaba tônica mais forte de tal palavra. Gente, grita pela palavra. Por exemplo, urubu não tem acentuação, certo? Mas se eu gritar por urubu, urubu, então o bu eu consigo fazer com que ele fique mais intensificado na questão do som. Então eu consigo identificar que essa sílaba é a mais forte, ou seja, a última sílaba da palavra urubu. Aí nós temos três regras para a questão de acentuação. Nós temos as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Todo mundo aqui já estudou sobre isso durante a escola, né? Isso aqui é muito comum no nosso ensino fundamental, ensino médio. A gente sempre vai estudando isso aqui no decorrer da nossa vida escolar. Em algum momento, o nosso professor lá da escola, ele apresentou essas três maneiras aqui pra gente. Aí, o que eu posso dizer para vocês? Gente, primeiro, antes de tudo, quando a gente vai identificar, quando vamos identificar qual é o tipo de palavra, o tipo de acento, se ele é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Vocês estão vendo meu mouse? Eu estou movimentando ele. Não sei se ele está aparecendo. Opa. Vocês estão vendo meu mouse? Eu estou aqui com ele embaixo da palavra café. Acho que ele não está aparecendo. Deixa eu só fechar aqui. E agora? Apareceu meu mouse? Estou com ele aqui embaixo da palavra café. Tudo bem. Então, a primeira regra que vocês precisam entender. Vocês nunca devem começar aqui a partir do início da palavra. Nós sempre contamos do final da palavra para trás, certo? A mesma coisa que na palavra incrível. Nós temos aqui a separação da palavra incrível. A última sílaba é aquela que você deve começar a contar, porque assim, oxítona, paroxítona e proparoxítona. As oxítonas são as últimas, elas sempre serão a última sílaba daquela palavra. Então, digamos que a palavra é incrível, se o acento dela fosse aqui no final, ela seria considerada uma palavra oxítona, certo? Porque a oxítona, a sílaba tônica é a última sílaba. Aí nós temos aqui o exemplo da palavra café. Café só tem duas sílabas, certo? Mas sempre, gente, sempre, se o acento estiver na última sílaba, certo? Na última, nunca começar a contar daqui do início da palavra, sempre do final, ela vai ser oxítona. Ah, mas não tem o acento. Por exemplo, urubu. O bu é a última sílaba e ela é a sílaba mais forte, então a palavra urubu também é uma oxítona. Então, vai ter momentos que a palavra vai apresentar o acento, que nem café, e vai ter momentos que não, como por exemplo a palavra urubu. Mas ambas são consideradas oxítonas, porque a sua última sílaba é a mais forte, certo? Ah, professora, ié e pé é uma sílaba só. Então, lembram que a gente sempre deve começar por oxítona, porque ela é a última? Então, pé e é também são oxítonas, ok? Mesmo que você só tenha uma sílaba, a oxítona sempre será a que devemos dar início.
Então, pé e é também é uma palavra oxítona, ok? Aí nós temos as paroxítonas. Lembram que eu falei, né? A última sílaba, a penúltima sílaba e a antepenúltima sílaba. É nessa ordem. Última, penúltima e antepenúltima. Sempre de trás para frente. As paroxítonas é a penúltima sílaba que recebe a acentuação mais forte. Então, nós temos aqui a palavra incrível. Na palavra incrível, o cri é a sílaba mais forte, certo? E por isso ela recebe a acentuação. Lembra que eu falei, né? Oxítona, então a penúltima sílaba se torna paroxítona. E essa daqui, professora, seria qual? Seria a sílaba proparoxítona, certo? Se o acento da palavra incrível fosse aqui no início, aí nós teríamos uma palavra proparoxítona. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto-chave. Sempre começar do final da palavra, a última sílaba. Mesmo que ela seja uma palavra de uma sílaba só, sempre começar pela última. Se for a última sílaba, ela é oxítona. Então, você já coloca lá, essa palavra é oxítona, porque a sua sílaba tônica mais forte é a última sílaba. Ah, mas nós temos duas sílabas. E o acento, né, a sílaba tônica mais forte, está na penúltima. Então, ela já é considerada uma paroxítona, ok? Então, a sílaba tônica forte está na penúltima. Aí temos aqui uma coisa para nos ajudar. Todas as proparoxítonas são acentuadas, gente. Não existe nenhuma palavra proparoxítona, né? Digamos que aqui, né, é a proparoxítona, porque ela é a antepenúltima. Todas são acentuadas, diferentemente das oxítonas e das paroxítonas, que algumas palavras, apesar de possuírem a sílaba tônica mais forte, algumas não possuem acentuação. Já as proparoxítonas, a antepenúltima, todas são acentuadas. Não tem nenhuma outra que não tem acentuação. Aí nós temos aqui a palavra óculos, né? Então vamos lá, do final da palavra para trás. Óculos. Temos a última sílaba, que se chama oxítona. Temos a penúltima sílaba, que se chama paroxítona. E temos a antepenúltima, que é acentuada obrigatoriamente, né? Todas são. E por isso ela é caracterizada por proparoxítona. Então é basicamente isso. Não tem mistério. É só lembrar, sempre começar do final da palavra para trás. Sempre começar por oxítona. Ah, a sílaba tônica mais forte não está aqui. Tá na penúltima. Então, ela é paroxítona. Ah, não está na penúltima. Está na antepenúltima. Então, ela é proparoxítona. E assim a gente vai conseguindo, né, identificar essas regras. Porque tem questão de concurso que eles jogam a palavra e eles perguntam. E aí, essa palavra ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Então, a gente precisa entender muito bem isso. Então, não tem o que errar. É sempre começar. Muitas pessoas erram porque elas começam a contar daqui, do início da palavra, a primeira sílaba aqui, aí vai lá, aí começa, mas não dá. A não ser que você decore proparoxítona, paroxítona e oxítona. Mas eu acho mais fácil você decorar de trás para frente. Ok? Ó, trouxe aqui vários exemplos. As oxítonas, eu tenho Amapá, né, que a última sílaba pá é a mais forte e por isso recebeu o acento, a última sílaba. Temos cipó, né? Temos duas sílabas aqui, né? O si e o pó. Aí, o pó automaticamente, né? É o mais forte, então ele é oxítono. Temos café, que o fé é a sílaba tônica mais forte, então por isso ele se torna oxítona. Aí lembram que eu falei que nem todas as oxítonas e as paroxítonas serão acentuadas? Temos aqui alguns exemplos. Sorrir, né? Lembram que na hora da separação, letras duplicadas, elas se separam, né? Então, sor e o ri ficou sozinho. Então, ele é o mais forte, porque na hora que você pronuncia sorrir,
O ri, ele é mais forte que os demais. Aí lembrando da palavra urubu, ela também não tem acentuação. Mas na hora que eu vou separar, urubu, temos 3 sílabas. Então, o bu é o mais forte. Então, como ele é o último, né, a última sílaba mais forte, ela se torna uma palavra oxítona. Alguém, o em é a última sílaba, então por isso ele também se torna, né, uma palavra oxítona. Não é difícil identificar isso aqui. As oxítonas, na minha opinião, elas são extremamente fáceis, porque sempre vai ser a última sílaba. Paroxítonas. Lembra que eu também falei, né, que as paroxítonas nem todas possuem acentuação. Mas, por exemplo, nós temos aqui mesa. O zá, ele tá se sobressaindo na questão do som. Então, ele é o mais forte. Quando você separa mesa, o zá ai, não, zá não, o me. O me é a penúltima sílaba, né? Mesa, mesa. Percebem que na hora que eu grito por mesa, mesa, o me, ele é mais extenso. Então, ele tá mais forte. Então, ele é a penúltima sílaba, né? Temos a última e temos a penúltima. Então, por isso, ele é paroxítono. Nível. Nível. Percebam que na hora que eu falo nível, o ni, ele é o mais forte. Então, por isso que ele recebeu essa acentuação. Então, na hora que nós fizermos a separação, o véu, né, que é a última sílaba, ele não é a sílaba tônica mais forte. É o nível. Nível. Então, por isso, ele é considerado paroxítono. Aí nós temos aqui a palavra caráter, né? Temos aqui 3 sílabas. Caráter. O ter, ele não é forte. Então, nós já descartamos ele. O rá recebeu acentuação. Então, fica mais fácil de identificar, né? Que ele é uma paroxítona, né? Estamos aqui na penúltima sílaba. Livro. Livro. Temos 2 sílabas aqui. Livro. Na hora que eu grito pela palavra livro, o li, ele é o mais forte. Então, a sílaba tônica dele é a mais forte. Então, por isso que, apesar dessa palavra não possuir o acento, né, que sempre quando tem o acento fica mais fácil de identificar, ela é uma paroxítona, porque a penúltima sílaba é a mais forte, né? Livro, o li é o mais forte. Algo, aqui nós já ficamos mais fácil de identificar, né? Porque a palavra a letra A recebeu o acento. Na hora de separarmos, né, é possível identificar que a penúltima sílaba, né, se torna paroxítona. Lápis, lápis, lápis. Percebam que há uma extensão na hora que eu falo lá. Então, por isso que ele também é caracterizado como paroxítona e por isso que ele recebeu essa acentuação, ok? Aí vamos aqui. Lembram que eu falei que todas as proparoxítonas são acentuadas? Por isso mesmo, vejam só. Todas aqui nessa lista possuem acentuação. Não tem nenhuma que não tenha acento. Então fica mais fácil para a gente, né, identificar. Mas para isso nós precisamos fazer a separação. A separação é extremamente importante. Príncipe. Príncipe. Temos aqui 3 sílabas. A última, a penúltima e a antepenúltima. Então, o pri, ele recebeu acentuação, né? Então, ele se tornou proparoxítona. Última, penúltima e antepenúltima. Ótimo! Temos 3 sílabas aqui também, né? O mó é a última sílaba, mas ele não recebeu o acento. Então, ele não pode ser considerado, essa palavra já não pode ser considerada oxítona. Vamos para o ti. O ti recebeu acento? Não, né? E ele também não tem a sílaba tônica mais forte. Então, ele também não pode ser considerado paroxítona. O ó, né? Que ele ficou sozinho na hora da separação. Ótimo! Ele se tornou o som mais forte também. Por isso que ele também recebe a acentuação de proparoxítona. Agora, a palavra fenômeno. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 sílabas na hora que fazemos a separação. Aí, por isso que devemos começar contando do final. Fenômeno. O nó, né? Nossa última sílaba.
é a sílaba do final, mas ela não é a mais forte. Então, essa palavra já descarta, não é oxítona. Aí nós temos a próxima, né, que é a penúltima. O mé. O mé também não é a sílaba tônica mais forte, também não recebeu acentuação. E vamos para a antepenúltima, que é o nó. O nó, né, recebeu o acento e ele também se tornou a sílaba tônica mais forte. Então, por isso, é proparoxítono. Óculos. Temos aqui uma, duas, três sílabas. Começando de trás. O lós não é a sílaba tônica mais forte, então já descarta, também não é oxítono. O cu, né, também não é a sílaba tônica mais forte, também não é a que recebeu acentuação. Então, por isso, também não é considerada paroxítono. O O, né, a nossa primeira palavra, a nossa primeira letra, recebeu o acento, então, por isso, né, foi caracterizado como proparoxítono. Próximo. Próximo. Temos três sílabas aqui também. Última, penúltima e antepenúltima. A antepenúltima recebeu o acento, então ela se torna a sílaba tônica mais forte. Trânsito. Começando sempre do final. Devemos sempre começar do final, né? O TO, o SI, o TRAN, né? O TRAN, o AN, né? Essa parte, né, da palavra, o AN. Trânsito. Então, o TRAN, ele é a sílaba tônica mais forte e por isso recebeu, né, a acentuação. Então, deu para entender, né, gente? Então, vamos retomar, né? Teve gente que acabou de entrar na aula. Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. A oxítona é o quê? É a última sílaba, professora. Sempre devemos começar contando pela última sílaba. Amapá. O pá recebeu o acento, então ele é a última sílaba e por isso recebeu a acentuação de oxítona. Então, todas as últimas sílabas que forem mais fortes ou que estiverem acentuadas são caracterizadas como oxítonas. Nível. Temos a palavra nível. O nível. O ni se tornou a sílaba tônica mais forte. Lembrando, última, penúltima. E não nada de primeira, segunda, terceira, quarta. Não, gente. Não contem dessa forma. Sempre contar de trás para frente. Última, penúltima. Todas as penúltimas, né, são palavras paroxítonas. Nesse caso aqui, ela recebeu acentuação, né? Já é diferente de mesa, aqui não tem acento, mas ela também não deixa de ser uma paroxítona, porque o me é a sílaba mais forte. E por fim, né, as proparoxítonas, que são todas acentuadas, não tem nenhuma exceção, que nem temos aqui em próximo, né? Próximo. Primeira sílaba, segunda sílaba e última sílaba. A última sílaba, oxítona. A penúltima sílaba, paroxítona. E a antepenúltima sílaba, né, o proparoxítona. Então, por isso que ele é considerado, né, proparoxítona, porque também recebeu a acentuação. É a sílaba tônica mais forte. Tá dando de entender? Vocês estão indo muito rápido? Deu para entender? Se a explicação estiver muito rápida, vocês, por favor, me avisem, viu? Se vocês quiserem que eu repita, se alguém não estiver entendendo também, eu posso repetir. E assim por diante. Aí nós temos aqui monossílabas, polissílabas, hiato e acentos diferenciais. Lembram que ontem eu falei que as monossílabas são aquelas palavras que são uma sílaba só, né? Então, temos várias monossílabas que elas são acentuadas. Nós temos ma, mas, pé, pés, pó e pós. Todas essas aqui, gente, são oxítonas. Porque lembrem, a última sílaba. Nesse caso aqui, ela é tanto a primeira como a última, né? Porque ela é única, é uma única sílaba. Então, por isso, nós devemos considerar ela como oxítona. Temos as polissílabas, né? Que temos duas ou mais sílabas. Ceará, Guaporé e Giló. O Giló é o quê? Giló é oxítono, né? Por quê?
O ló recebeu acentuação. Então, como é a última sílaba, toda a última sílaba ela é considerada oxítona. Guaporé. O ré também recebeu acentuação. Então, por isso, ele é oxítona. Ceará. A última sílaba, né, o rá, recebeu acentuação. Então, por isso que ele é oxítono. Agora, se o acento estivesse aqui no meio, né, na penúltima sílaba, ele já era considerado paroxítona. Se estivesse aqui, na antepenúltima, já seria considerado proparoxítona. Aí nós temos aqui também os hiatos, né? Lembram que o hiato é aquela vogal isolada, né? Ele é fácil de ser identificado, porque ele sempre vai estar sozinho, né? Eles são acentuados quando formarem sílabas sozinhos ou quando vierem seguidos de S, certo? Nós temos aqui raízes, baú. Aqui era para ser saúde, gente. Teve um erro aqui no início da palavra, mas aqui é saúde. Raízes, o I, né? Que é um hiato, ele também foi acentuado. Aí o que seria essa palavra? Professora, vamos contar. De trás para frente, sempre lá do final da palavra. A última sílaba recebeu acentuação? Não. Ela é mais forte? Também não. Então ela já não é oxítona. A penúltima sílaba recebeu acentuação. É a mais forte? Sim. Então ela é paroxítona. Baú é um monossílabo. Então, automaticamente já se torna uma oxítona. Aqui é saúde, tá, gente? Saúde. Vamos ver. A última sílaba recebeu acento? Não. Então já não é oxítona, descarta. A penúltima sílaba recebeu? Sim. Ela é a mais forte? Sim. Então ela é paroxítona. Aí nós temos aqui alguns acentos diferenciais, né? Que temos, por exemplo, a palavra pôde, né? Que para a gente diferenciar da palavra pode, certo? Porque o pôde com acento, ele é só para diferenciar do verbo poder, né? Do verbo poder na questão de passado, né? Você pôde, né? Você pôde fazer isso. Aí temos para diferenciar da palavra pode, tipo você pode, que indica futuro. Então, é só para isso mesmo, gente. Essa diferença de acento. O pode para o pode, porque um está no passado e o outro está no futuro. Você pode fazer isso. Você pôde fazer isso. Então, é só para identificar. Aí, essa palavra é o quê? Pôde. O acento está em qual? Na penúltima sílaba, certo? Lembrando, não contem primeira, segunda, terceira, não. Sempre da última, né? Da última sílaba para trás. O pôde, né? É a penúltima sílaba. E ele, então, ele é o quê? Ele é paroxítona, certo? Aí, temos o pode. Na hora que eu falo pode, você pode. Pode. O pó, apesar de não ter recebido o acento, ele é o mais forte. Então, ele também é uma paroxítona, certo? Porque na hora que eu fizer a separação, ok? Aí nós temos aqui também os exemplos de por, né? Que é o verbo por, diferente da preposição por, né? Digamos que você vai pôr alguma coisa, né? Por, na hora da escrita a gente tem que saber diferenciar isso, porque tem o verbo por e tem a preposição por. Que no caso a preposição por nós utilizamos, por exemplo, eu vou por você, eu vou fazer por você, né? Agora, para diferenciar do verbo por, né? Eu vou pôr esse lápis aqui em cima da mesa para você. Aí, no caso, já eleva a acentuação. Um é verbo e a outra é preposição. Aí nós temos aqui concordância verbal e nominal. As palavras relacionam-se umas com as outras na elaboração das frases e, ao se relacionarem, obedecem a alguns princípios. Um deles é a concordância. Porque, gente, muitas pessoas erram muito isso. Às vezes o sujeito está no plural, eles não colocam o verbo de acordo com o sujeito do plural. Às vezes está no singular e coloca o verbo no plural. Isso dá uma confusão muito grande. A frase fica muito feia. Dizemos que há concordância entre os termos de uma frase
quando há harmonia entre eles, quando estão perfeitamente adaptados quanto ao gênero, número, grau e pessoa. Porque se você está citando mais de uma pessoa numa frase, obviamente o seu verbo vai ter que estar de acordo com a quantidade de sujeito. Aí nós temos aqui, a pedra rola ladeira abaixo. A pedra tá no singular, né? Uma pessoa só, um objeto, no caso, né? Aí nós temos o verbo rolar. A pedra rola ladeira abaixo. Então, esse verbo aqui está de acordo com a pessoa, com o objeto. Agora, se fosse as pedras, eu não posso deixar o verbo do jeito que está. As pedras rolam ladeira abaixo. Não, gente. As pedras rolam ladeira abaixo. A gente faz a acrescentação do M no final, né? E por isso fica de acordo com o sujeito. Se ele estivesse no plural, né? Com o acréscimo do S. Deixa eu ver um outro exemplo. As meninas gostam de roupa. Eu não posso falar as meninas gostam de roupa. É muito. Não é o certo. Nós temos que adequar, né, o nosso verbo de acordo com o nosso sujeito. Se o sujeito está no plural, as meninas, obviamente, né, o meu verbo gostar vai ter que estar de acordo. Então, as meninas gostam de roupa. As meninas gostam de roupas, certo? Aí nós temos aqui mais alguns exemplos. A concordância verbal estuda, né, as relações de número e pessoa que estabelecem entre o verbo e o sujeito a ele relacionado. Ele tomou uma vacina. Ele tomou uma vacina, está certo. Eles tomou uma vacina. Não. Eles tomaram uma vacina. Temos aqui, o garoto era esperto. Está certo? Está. Nós estamos aqui no singular, né? O singular do ele. E nós estamos com o verbo também de acordo com o singular. Agora, se fosse os garotos era esperto. Não pode, gente. Fica errado. Tem que ser dessa forma aqui, ó. As garotas eram espertas. O verbo tem que ficar de acordo com o nosso sujeito. Se está no singular ou se está no plural, o verbo vai ter que automaticamente se enquadrar. Aí nós temos aqui alguns outros exemplos, né? Concordância nominal, né? Que é a posição do adjetivo na frase, ela interfere muito na nossa concordância. Se o adjetivo vier depois de dois ou mais substantivos, ele pode concordar com os dois ou com o que está mais próximo. Se o adjetivo vier antes, concorda apenas com o que está mais próximo. Porque, por exemplo, blusa e sapato novos. Ele está querendo dizer que ambos, esses dois, são novos. Por que está com S no final? Porque é mais de um. Então, se é mais de um, está no plural. Então, automaticamente, o meu verbo vai ter que estar no plural também. Agora, se eu quiser falar que apenas o sapato é novo, então eu posso dizer blusa e sapato novo. Porque aí dá a ideia de que a blusa, não sei se ela é nova, mas o sapato, né? Ela disse que o sapato sim é novo. Nova blusa e sapato. Eu modifiquei aqui, eu peguei esse novo e coloquei no início da frase. Nova blusa e sapato. Percebam que eu entendi que apenas a blusa que é nova. E o sapato talvez não seja. Aí se você quiser fazer de outro jeito, novo sapato e blusa. Talvez a blusa não seja nova, né? Só apenas o sapato. Aí nós temos aqui tomate e alface saborosos, né? Ele está querendo se referir aos dois. Então, está no plural. Agora, se eu quiser me referir apenas ao alface, tomate e alface saborosa, certo? Então, praticamente eu tenho que dizer que só a alface é saborosa. Agora, se eu quiser falar que o tomate é saboroso e a alface não é, saboroso tomate e alface. Percebam que na hora que eu falo, ele está praticamente menosprezando a palavra alface e dando mais qualidade para o tomate.
Então, por isso que quando a gente troca, o saboroso ele dá mais qualidade ao tomate. Aí, se você quiser dar mais qualidade pro alface, né? E menosprezar mais o tomate, fica saborosa alface e tomate. Agora vamos ver aqui a questão do novo acordo ortográfico. A nossa língua portuguesa, ela está em constante mudança, né? Então, desde 2016, algumas regras foram mudadas, né? Palavras que a gente conhecia antes disso, elas eram escritas de uma forma, hoje já não são mais. Então, essas regras, elas se tornaram obrigatórias em todo o país a partir do ano de 2016. Então, a partir desse ano, gente, todos os concursos que tiver uma questão que estiver falando sobre novo acordo ortográfico, então a gente precisa ter muita atenção. Entre as mudanças na língua portuguesa ocasionadas pela reforma ortográfica, podemos citar o fim do trema. Vocês lembram o que é o trema? O trema era aquele dois pontos que ficavam em cima da letra U, né? Digamos, cadê um U aqui? Tipo, ficava dois pontos aqui, eu não sei se alguém aqui lembra. Eu não lembro, não cheguei a estudar esse tipo de coisa, tipo, trema. Eu não recordo. Mas, até porque eu já iniciei a faculdade de letras em 2016, então já não estava mais valendo. Aí mas o trema é isso, né? Aqueles dois pontinhos que ficavam em cima do U. Também tivemos alterações, né? Na forma de acentuar palavras com ditongos abertos e que sejam IAs. Lembram que é ditongos, né? É o encontro de dois. Supressão dos acentos diferenciais e dos acentos tônicos. Também tivemos novas regras, né, o emprego do hífen e inclusão das letras do nosso alfabeto, que essas letras até então não existiam no nosso alfabeto, gente. O W, o K e o Y. E o hífen, muitas palavras que tinham hífen perderam, e algumas que não tinham aderiram. Aí eu tenho aqui, né? O alfabeto ele passou a ter 26 letras, né? Depois que nós incorporamos o K, o W e o Y. O trema, né? Ele deixou de existir e ele só permaneceu em nomes próprios. Por exemplo, se você tem um nome e o seu nome, por exemplo, Hugo, o seu U ele tem um trema, né? Lá na sua certidão de nascimento ele está com um trema. Então, ele vai permanecer. A não sei que você queira ir lá no cartório, modificar e pedir para retirar. Então, ele deixará de existir, né? Mas tem alguns países que possuem um trema no seu nome, então permaneceu. Aí nós temos como Ubner ou Muller. O acento agudo. Ele desaparecerá nos ditongos abertos, ei e oi, em palavras como ideia, né? E jiboia. E nas palavras paroxítonas com i e u tônicos, quando precedidos de ditongo em palavras como feiura. O ditongo, né, lembrando, é aquele encontro de dois, de uma vogal e uma semivogal, certo? Então, por isso, né, que esses dois aqui, ó, quando tiver sempre esse encontro de ei e oi, né, a vogal e a semivogal i, a vogal o e a semivogal i, certo? Então, por exemplo, ideia, temos a vogal e a vogal i. Eles tiraram esse acento. Jiboia, né, o o e o i, também foi retirado. E também nas palavras paroxítonas, né? Paroxítonas, a penúltima sílaba, né? Que for com a letra I e com a letra U, né? Quando precedidos de ditongo em palavras como feiura, feiura, o U, né? Perdeu o acento. Temos também o acento circunflexo, né? Que ele desaparecerá em palavras com duplo O, por exemplo, álcool, voo, enjoo. E na conjugação verbal com duplo E, como vem, leem, essas palavras não existem mais o acento, tá, gente? Aí o acento diferencial, para quem não sabe, né, o acento diferencial, antigamente eles acentuavam a palavra para, né, para diferenciar da preposição para, né? Porque o verbo para,
ele é praticamente a mesma coisa que a preposição para na hora da escrita. Então, eles tinham o acento no pá para diferenciar o verbo, né, o verbo parar, da preposição para, né, que é para você, para ele, para ela. Aí hoje é uma coisa só, não tem mais acento não. Aí o pelo também perdeu o acento. Agora é sem acento. Antes eles escreviam pelo com acento circunflexo ou então com o acento agudo para diferenciar, né, o pelo de pelo de corpo, né, o nosso pelo de corpo, né, o nosso pelo e pelo, né, que é um verbo. Eu vou pelo caminho, eu vou, enfim. E agora é uma coisa só, é tudo pelo, sem acento, sem nada. O hífen ele desaparecerá em palavras em que o segundo elemento comece com R e S, como antirrábico e antissemita. Outra coisa também que eu vou identificar para vocês. Se a palavra o I, ele é diferente, ele é, né? Aqui nós temos o I e nós temos o R, né? Iniciando outra palavra. É diferente? É, né? Então, a gente junta. Agora, digamos que eu tenho aqui anti-inflamatório. Se for anti-inflamatório, o anti termina com I, né? E o inflamatório começa com I. Então, aí eu separo. Deu para entender? Se for diferente, a gente junta. Se for igual, a letra se repetiu, tanto no final como no início da outra palavra, então separa. Aí como é que fica, né? Antes era assim, aí como é que ficou, né? Eu vou juntar. A grafia passará a ser antirrábica e antissemita. Por quê? Porque além de você fazer a junção, você vai juntar essas duas palavras, você vai duplicar o S ou o R, ok? O hífen será mantido quando o prefixo terminar em R, como em interracial. Aí aqui a gente vai entender melhor isso. Ai, como eu havia falado, né? Os ditongos abertos, certo? Eles, o ei e o oi não são mais acentuados. Aí nós temos aqui os exemplos. Como era assembleia? Era acentuado. Plateia? Era acentuado. Ideia também era acentuado. E colmeia também era acentuado. Jiboia, heróico. Aí como é que tá agora? Todos perderam o acento. Porque se você se identificar com esses dois ditongos, o ei e o oi, todos eles perderam a acentuação. O único ditongo que permaneceu foi o eu. Palavras como chapéu, véu e céu, né? O eu permaneceu o acento. Aí esse aqui é o mais fácil, né? Que é quando tem a duplicação das letras, das vogais. Os hiatos, o, não são mais acentuados. Como é que era? Enjoo, né? Tínhamos acento. Voo também tínhamos acento. Perdoo também tínhamos acento. E abençoo também tínhamos acento. Agora, todos eles, né, continuam duplicados, mas eles não possuem mais acentuação. Aí, assim, pronomes no plural, né, acompanham as palavras tem e vem acentuadas. Por que eu queria destacar isso aqui para vocês? Porque muitas pessoas esquecem essa acentuação aqui, esse tipo de acentuação. Digamos que está aqui o meu sujeito, né? O sujeito ele. Ele vem, ok. O vem não vai precisar levar o acento. Ela tem dinheiro, é uma pessoa só, né? Ela. Então, o tem também não vai precisar de acento. Agora, digamos que são eles, né? Mais de uma pessoa. Eles vêm hoje, obrigatoriamente, esse vem aqui, ele já precisa ser acentuado. Elas têm dinheiro, o tem, né? Tem que estar acentuado, porque o sujeito está no plural. Então, não erre mais isso. O sujeito está no singular, o vem ou tem não leva acento. O sujeito está no plural, eles ou elas, então eles vão levar acento, né? As palavras vem e tem. Não vamos confundir, tá, gente? Vem com vem.
né? Do verbo ver. Vem é do verbo vir. Vem é do verbo ver. Aí nós temos aqui mais alguns exemplos. Alcateia, né? O ditongo ei, apoia, né? Do verbo apoiar, né? O oi. Boia, oi. Colmeia, ei. Coreia, ei. Estreia, ei. Geleia, ei. Heróico, oi. Ideia, ei. Jiboia, o oi. O joia, né? Oi de novo. Paranoia, oia. Plateia, aí temos o eia. Aí agora ficou tudo dessa forma aqui. Todos eles perderam a acentuação. Certo, gente? Então não tem erro. Tem o ei ou o oi, pode esquecer que não leva acentuação. Aí vamos lá. A questão do hífen. Olha como é que era a regra antiga. O antessala, né? Agora temos a nova regra. Temos que lembrar o S ou o R. Se for o S ou o R, nós vamos juntar a palavra e nós vamos duplicar essas letras. Olha como é que era. Antessala. Era separado por hífen. Agora não é mais, é junto e o S se duplicou. Autorretrato. Antes era separado. Agora nós duplicamos o R e foi juntado. Antissocial. O anti, né, era separado do social e agora está junto e o S se duplicou. Antirrugas, a mesma coisa, duplicou o R e juntou a palavra. Contrassenso, 2 S's e a palavra está junto. Agora vamos lá. Lembram que eu falei que se as letras forem diferentes, elas se juntam? Certo? Olha só, aqui nós não temos mais a regra do R e do S, né? Que a gente duplica. Aqui nós temos duas letras totalmente diferentes. O O e o E. Autoescola era separado. Eu posso agora fazer a junção dessas duas palavras e se tornar uma palavra só. Autoescola. Por quê? Terminou com uma letra diferente, começou com uma letra diferente, junta. Semiautomático. Terminou com o I, começou com A. São letras diferentes? São. Junta também. Ficou semiautomático. Contraordem. Terminou com A, começou com O. Juntou também. Agora, vamos ver o que foi que permaneceu com o I. Com o if, né? Permaneceu não. Foi acrescentado, porque antes essas palavras não tinham if. Anti-inflamatório, antigamente era escrito dessa forma aqui, com 2 I. Palavra feia, muito feio isso aqui. Agora, né, vocês podem ver, as duas letras são iguais. O que aconteceu? Separou, certo? Então, ficou anti-inflamatório. Hífen separa. Micro-ondas, os 2 O, né, são iguais, letras iguais, também separou. Mesma coisa que micro-ônibus. O O, né, se repetiu aqui, então separa também. Micro-ônibus. Antibérico. Os 2 I, né, eram juntos, agora separados, né? Anti-ibérico. Arqui-inimigo. Os 2 Is estavam juntos, agora estão separados. Arqui, né, e depois inimigo. Arqui-irmandade. Arqui-irmandade separado agora por hífen. Não esqueçam, as duas letras são iguais? Isso. Todas as que têm essas vogais repetidas, né? Elas se separaram. Micro-orgânico. Micro-orgânico, certo? Então, não esqueçam, as únicas letras que nós fazemos, né, a duplicação, é a letra S e a letra R. As únicas que são possíveis, tá, gente? As demais não precisam, como, por exemplo, autoescola, semiautomático, né? São letras diferentes, então é possível juntar sem precisar duplicar, né, a letra. As únicas que a gente vai fazer isso é o S e o R. Aí não tem erro, gente. Se as duas vogais repetidas aparecerem assim numa prova para vocês já podem ter certeza que está errada essa palavra.
Porque o certo, valendo hoje em dia, é anti-inflamatório, né? Separado por hífen. Não vão cair no erro, né? De marcar lá anti-inflamatório junto. Micro-ondas é uma palavra que eu, particularmente, também possuo dificuldade. Às vezes eu esqueço que micro-ondas não é mais junto. Hoje ele é separado. A gente escreve ele separado com o hífen. Muitas pessoas erram esse tipo de questão em concurso, porque ainda pensa que micro-ondas é junto, mas não é, tá, gente? Ó, as letras são duplicadas, então separou. A mesma coisa acontece com autoescola. Às vezes, eu já me peguei escrevendo autoescola com hífen. E às vezes eu esqueço, né, que hoje em dia a autoescola é junto, né, porque é possível fazer a junção, porque a terminação terminou com O e começou com E, são letras diferentes, então é possível, certo? Agora, autorretrato e antessala, antissocial, antirrugas, são palavras que dá pra gente lembrar, porque é só lembrar que o R e o S hoje em dia duplicou. Então, é só escrever, certo? Alguma dúvida? Deu para ficar claro? Se tiver alguma dúvida, é só falar. Crase, né? Tem tanta gente que eu conheço que tem medo desse conteúdo de crase. Enfim, gente, a crase é um pouco chatinho, né? Porque ela tem inúmeras regras. Gente, é complicado. Mas assim, vamos começar quando a gente nunca deve usar crase. Antes de mais nada, uma coisa que vocês devem levar para a vida de vocês. Nós nunca vamos usar crase antes de palavras masculinas. A crase sempre vai vir antes de palavras femininas. Gravem isso, não esqueçam nunca. Isso já é o ponto inicial. Você vai lá, tem um A do lado de uma palavra lá. Por exemplo, temos aqui a palavra cidade. Vou à cidade, né? Cidade é uma palavra masculina ou feminina? A palavra é feminina, né? Aparentemente ela é feminina. Na minha opinião, ela é feminina. Então, já é um ponto positivo, né? Mas a gente nem sempre vai ter que levar em consideração essa regra. Porque tem outras coisas também. Mas podem ter certeza, se a palavra for masculina, não tem crase. Ok? Antes de pronomes de tratamento, nós também não utilizamos crase, ok? Dirijam-me a vossa excelência. Não precisa. Também se fosse vossa senhoria, meritíssimo. Dirige-me ao meritíssimo. Dirige-me a governador, a prefeita. Não, gente. É um pronome de tratamento. Você está tratando de alguém, então não leva crase. Antes de palavras femininas no plural, eu falei que todas as palavras femininas são com crase, né? Mas só se estiver no singular. Se tiver no plural, não leva, tá, gente? Só singular. Por isso que tem aqui, ó, vendas a prestações. Prestações, né? Tá no plural, né? É uma palavra feminina. Só que tá no plural, então o A não vai ser acraseado. Aí nós temos também, antes de preposições, para, desde, após, entre e até. Lembram das preposições? A, de, em, para, com, por, desde. Aí nós temos aqui algumas, após, entre, até, certo? Então, se você identificar uma preposição, também não vai ter crase. Aí nós temos aquele velho macete, não sei se vocês conhecem. Quem vai a, né, volta a dar. Quem vai A e volta D, crase para quê? Vamos ver. Mas primeiro eu queria que vocês soubessem que crase é a mistura de duas vogais A, tá? Porque na hora que a gente pronuncia algumas frases, aí nós temos uma mistura de sons. Por isso que o português inventou esse negócio de crase, né? Para complicar a nossa vida. Por exemplo, vou à cidade. Se eu substituir, né? Se for possível substituir vou para a cidade ou voltei da cidade, a frase continua com sentido? Continua, né? Não ficou estranha. Então, automaticamente, já leva a crase. O azinho aqui, ele é acraseado. Voltarei à tardinha. Voltarei pela tardinha. Voltarei da tardinha. Continua o mesmo sentido? Continuou, né? Na hora que eu substituir. Voltarei da tardinha. Então, né? Voltarei pela tardinha também é acraseado. E, ó, cidade é uma palavra feminina.
Tardinha é uma palavra feminina, mais um ponto positivo, né? Pra gente ter certeza que essa palavra é acraseada. Aí, ó, lembrem-se, né? Se for possível substituir o feminino por masculino. Referiu-se à instrutora. Referiu-se ao instrutor. Instrutora é uma palavra feminina. Então, automaticamente, né? Já é uma palavra que possivelmente já tem a crase. Instrutora, né? Estou me referindo à instrutora. Agora, se instrutora fosse no plural, instrutoras, aí o A não seria craseado, certo? A mesma coisa que em tardinha. Se tardinha estivesse no plural, tardinhas, cidades, esse A aqui, podia esquecer, não é acraseado. Aí, voltei à terra natal. A palavra terra também é feminina, certo? Certo. Então, mais um ponto positivo que indica que é uma crase. Aí, voltei ao país natal. Aí já não é possível, né? País é uma palavra masculina, então já não seria nem A, né? Seria ao, né? Voltei ao país natal. Voltei à terra natal. Então, o A, né? Agora, se fosse terras, aí já não receberia, né? Porque estaria no plural. Aí ontem nós estudamos os pronomes demonstrativos, né? Que demonstram alguma coisa. Aquele, aquelas, aquilo. Todos eles possuem crase, tá, gente? Por exemplo, favor, dirigir-se àquele salão. A polícia continua aquela situação. Não quis me referir àquilo, certo? Todos aquele, né, que estiver fazendo demonstração. A mesma coisa aqui em outros casos, ó. A direita, a esquerda, a parte, a medida que, as cegas, a proporção que e etc. Percebem que todas são palavras femininas, certo? Aí, aqui nesse caso, se você quiser, você pode colocar o as, né? O cegas está no plural, então você vai ter que modificar. Porque assim, gente, se tardinha tá no plural, dependendo do contexto da sua frase, você pode colocar o as, né? E acrasear ele. Mas isso vai depender muito do contexto, né? Da frase que você está formando. Mas, por exemplo, estou às cegas. É uma frase, né? Montei essa frase, estou às cegas. Então, é possível, né? Utilizar esse as acraseado. Né? Favor dirigir-se àquele salão. Eu estou indicando, né, que você deve se dirigir àquele salão. Então, crase também. A polícia continua atenta àquela situação. Situação também é uma palavra feminina. Não quis me referir àquilo, certo? Então, é basicamente isso. Gente, esse tipo de conteúdo de crase, a gente só aprende muito praticando, certo? Aí temos também a questão das horas, né? Horas exatas ou período. A gente só vai colocar crase se for hora exata. Por exemplo, 9 horas em ponto, 10 horas em ponto. Se for 10h30, 11h45, gente, não leva crase. Por exemplo, eu vou dar aula hoje de 7h30 às 8h30. Não leva crase, é só se for horas exatas. Por exemplo, eu vou dar aula hoje de 8 às 9 horas. Digamos assim, aí leva crase. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente praticar. Já conheço a fazenda, por isso preferi ir à cidade conhecer as praças. Cidade é uma palavra feminina? É positivo, já começamos bem, né? Mas isso não é o suficiente para saber se ela é uma crase ou não. Vamos tentar substituir. Por isso preferi ir à cidade. Se eu vou à cidade, eu volto da cidade, né? E não volto de cidade. A mesma coisa que, tipo, vou à Bahia. Eu vou à Bahia. Eu volto da Bahia, certo? E não volto de Bahia. Porque se eu fizer a substituição e o D prevalecer, então já não leva a crase. Tem que prevalecer o DA, para a gente ter certeza que isso aqui é acraseado. Aí, né,
temos certeza que isso aqui é acraseado, né? Prefiro ir à cidade, conhecer as praças. Então, esse A aqui é acraseado. Prefiro teatro a cinema. Será que ele leva crase? Prefiro teatro a cinema. Cinema é uma palavra feminina. Não? Será? Não, gente. O cinema, né? A gente fala o cinema ou a cinema? Ah, eu vou ao cinema, né? Ah, eu vou ao cinema. Não, gente, cinema é uma palavra masculina, né? Então já corta. Não tem como. Cinema, eu falo o cinema, né? Ah, o cinema tá aberto, certo? Então, cinema é uma palavra masculina, porque eu não falo a cinema tá aberto, certo? Então, cinema é uma palavra masculina. Então, esse A aqui não é acraseado, já cancela, não precisa nem pensar duas vezes. Ao retornar à consulta, trago o exame. Consulta é uma palavra feminina? É, né? Uma consulta. A consulta, eu vou para uma consulta, voltei da consulta. Então, o consulta é uma palavra feminina. Ao retornar à consulta, se eu vou à consulta, eu voltei da consulta, né? Então, eu voltei de consulta, fica muito estranho, né? Então, esse A aqui recebe crase, certo? As regras estão colaborando para que ele seja craseado. O diretor vai atender os visitantes quando retornar às 14 horas. Temos aqui aquela questão das regras das horas. A regra tá exata? Tá, né? Então, esse as aqui leva acento, certo? Ok? Então, tá correto. Não atenderei após as 17 horas. Esse A aqui leva ou não leva acento? A hora tá exata? Tá, né? Beleza, positivo. Porém, nós temos aqui uma coisa. Lembram das preposições? Se vier acompanhado de preposição, não leva crase, gente. Temos aqui uma preposição, é uma preposição após. Então, esse as aqui não vai levar crase, porque nós temos uma preposição. Se tivesse qualquer outra preposição aqui também, o de, o entre, o com, não ia levar preposição. Ou não ia levar crase. Então, já cancela, porque nós temos que estar atento. Infelizmente, nós temos que prestar atenção em todos os detalhes. Porque muita gente já ia dizer sim, isso. Sempre que tiver preposição, não vai levar crase. Aí nós temos até aqui, ó, os exemplos de preposições, ó. Para, desde, após, entre, até. Tem outras preposições também, né? O a, de, em, para, com, o por, o para, desde, após, entre, até. São preposições também. Então, por isso que ele não vai levar a crase, certo? Agora aqui, ó. Os supermercados abrem às 6 horas. Tem preposição? Não tem, né? Então, o esse as aqui leva a crase, positivo. E o horário tem que estar exato, tá, gente? Nunca vai ser horário quebrado, sempre exato. Se for horário quebrado, também não leva a crase. Sempre horário inteiro. Vou à Europa. Europa é uma palavra feminina? Sim, professora. Aparentemente ela é uma palavra feminina. Positivo, então. Ok. Vamos para outra regra. Se eu vou à Europa, eu volto da Europa ou eu volto de Europa? Volto da Europa, né? Eu acho que é o que fica mais bonito, né? Então, positivo. Esse A também é acraseado. Aquela loja não vende a prazo. Prazo é uma palavra feminina ou masculina? Prazo. O prazo. Né? O prazo que eu te dei foi de 30 dias. A prazo que eu te dei foi de 30 dias. Fica estranho, né? É uma palavra masculina, certo? Então, não leva crase, de forma alguma. Então, certo, não tem crase. Ela está estudando desde as 18 horas. Leva ou não leva crase? Ela está estudando desde as 18 horas. 18 horas está exato, beleza. Temos preposição? Vamos lembrar as preposições. A, de, em, para, com, por,
Desde. Olha só, desde. Desde é uma preposição, né, gente? Desde. Olha só. Por isso que é bom decorar esse macete, ó. A, de, em, para, com, por, desde, né? Então, o desde é uma preposição. Então, já não leva crase, certo? Então, por isso que eu sempre peço para vocês decorarem as preposições, porque elas sempre vão ser muito úteis. A gente tem que decorar, tem que ser decoreba. Tranquilo? Até aqui? Ok, né? Aí eu tenho aqui mais alguns macetes, ó. Mais algumas questões também que não leva crase, ó. Quando não usar crase? Antes de palavras masculinas, não tem crase. Nunca esqueçam disso. Sempre palavras femininas. Aquela loja não vende a prazo. Tem muita gente que tá com uma crase aqui, mas não é certo. Em substantivos que se repetem, frente a frente, dia a dia, linha a linha. São palavras que se repetiram? Também não leva crase, tá, gente? Ah, e também aqui, ó. Não ocorre crase antes da palavra você, ok? Até porque eu acho que você, assim, é uma palavra unissex, né? Mas para mim ela é mais pro masculino do que pro feminino. Parabéns a você, cabe a você, graças a você, dedico a você, desejo a você, peço a você. Não tem crase, tá, gente? Essas regras aqui são absolutas. De maneira nenhuma você vai encontrar com crase. Também, se você for escrever com crase, vai estar errado. Não tem crase, ok? Tranquilo. Aí temos aqui questões de pontuação. Questão um pouquinho da vírgula, gente. Vamos lembrar um pouquinho da vírgula. A vírgula, a gente aprendeu lá na escola que ela é como se ela fosse uma pausa, né? E ela realmente é isso, gente. Ela é uma pausa no nosso texto para que a leitura ela não fique tão cansativa e não deixe a gente sem fôlego, né? Aí, assim, quando que a gente deve, né, utilizar a vírgula, professora? Porque tem horas, assim, que eu acho que o meu texto, ele tá faltando vírgula, ou ele tem vírgula demais. Porque, assim, não dá para ter vírgula demais, também não dá para ter vírgula de menos. Tem que ser uma coisa razoável, certo? Aí nós temos aqui algumas dicas. Em caso de aposto. O que seria o aposto, professora? O aposto é quando você quer destacar alguma coisa. Por exemplo, Sabrina. Aí eu quero destacar alguma coisa sobre a Sabrina, que ela é bonita, que ela tem os olhos verdes, que ela é morena, que ela é loira, enfim. Aí aqui eu quis dizer que ela é filha de alguém. Eu só quis dizer mesmo. É uma característica a mais na frase que eu quis destacar, né? Só para a pessoa ficar mais bem informada. Sabrina, vírgula, filha de José, vírgula. É professora de língua portuguesa, certo? Então, isso é o aposto, é quando você quer destacar alguma coisa na sua frase, tipo, amanhã, vírgula, às 10 horas, vírgula. Eu quis destacar que amanhã, às 10 horas, eu vou para a academia. Se eu quisesse apenas dizer amanhã eu vou para a academia, beleza, não tem vírgula. Mas eu quero destacar o horário, né? Que eu vou amanhã. Amanhã, vírgula, às 10 horas, vírgula, eu vou para a academia. Certo? Então, isso é aposto, é quando eu quero caracterizar, dar destaque para alguma coisa. Porque se você for ler essa frase aqui, você vai ter muito destaque nisso que está entre vírgulas. Certo? Em caso de vocativo, gente, toda vez que vocês forem falar com alguém no WhatsApp, se for uma pessoa assim muito que você assim não tem muita intimidade, né? Tipo assim, é o diretor do CTEAC. Eu não vou falar com ele, né? De uma forma grotesca, né? Eu tenho que escrever um pouquinho mais bonitinho. Digamos que tá, o nome dele é João, né? O diretor lá. Em caso de vocativo, João, vírgula, eu queria muito ver você. João, vírgula, eu tenho muitos assuntos importantes para falar com você. João, vírgula, eu gostaria de poder me comunicar com você para resolver alguns assuntos. Então, toda vez que você quer evocar, chamar alguém, né, destacar alguém que você quer conversar, você pode fazer dessa seguinte maneira: João, acompanhado de vírgula. O nome da pessoa, acompanhado de vírgula. Você está chamando, você está evocando aquela pessoa. Turma, vírgula. Amanhã nós teremos revisão para a prova. Turma, vírgula. Dia 26
é o término da nossa disciplina. Turma, vírgula, dia 23 é o prazo final para a entrega das atividades. Então, toda vez que vocês quiserem chamar alguém, evocar alguém, vocês podem colocar com a vírgula, certo, gente? Fica bonito. Em caso de enumeração, né? Todas as vezes que você vai falar uma coisa, né? Enumerar, por exemplo, as flores, as folhas, a grama, tudo parece novo outra vez. Sempre tem vírgula, tá, gente? Vai contar, né? É mais de uma coisa? Então, tudo tem vírgula. Sempre tem que colocar vírgula, tá? Para separar. Para a gente saber diferenciar, né? O que você está falando. Em situação de explicação, certo? A vírgula ela também tem essa situação de explicação. O portanto, né? O portanto dá a ideia de que você está explicando alguma coisa, né? Portanto, vírgula, valeu o dinheiro que foi pago. Alguns aplaudiram, vírgula, ou seja também dá a ideia, né, de conclusão, de você está explicando alguma coisa. Quase todos. Então, a vírgula, sempre que vocês forem terminar um texto, um parágrafo, tô lá no meu último parágrafo do meu texto. Aí eu tô dizendo assim, portanto, coloca a vírgula. Portanto, vírgula. Percebe-se que medidas precisam ser tomadas, ok? Então, vírgula. Percebe-se que medidas precisam ser tomadas. Com isso, vírgula. Percebe-se que medidas precisam ser tomadas. O que mais? Mais algum exemplo? Desta maneira, vírgula. Percebe-se que medidas precisam ser tomadas. Sempre tem vírgula, tá, gente? Quando você está explicando, quando você está concluindo alguma ideia, certo? Sempre coloca vírgula. Aí tem aqui também a questão do ponto e vírgula. O que seria o ponto e vírgula, professora? O ponto e vírgula, gente, é nada mais, nada menos usado para apontar concepções opostas ou situações diferentes. Porque, digamos que você está falando de um assunto, aí do nada você trocou para outro assunto. Então você usa ponto e vírgula. Por isso que quando a gente vai enumerar algum conteúdo, ao invés de colocar o ponto no final da frase, você coloca ponto e vírgula, porque você está lá escrevendo um artigo, né? Estou aqui escrevendo um artigo sobre células, aí do nada eu começo a falar sobre moléculas, do nada eu começo a falar sobre sangue, do nada eu começo a falar sobre injeção na veia. Então você está fazendo uma lista lá, né? Então, o ponto e vírgula ele é utilizado para isso, para sinalizar que são coisas opostas, são coisas totalmente diferentes, situações diferentes. Aí nós temos aqui o exemplo. Maria gosta de teatro, João de cinema. Ponto e vírgula. Maria gosta de teatro, ponto e vírgula. João de cinema, ponto e vírgula. Sabrina gosta de show, ponto e vírgula. Maria gosta da igreja, ponto e vírgula. Que mais? Sabrina gosta de ir ao supermercado, ponto e vírgula. E assim vai, gente. A ideia do ponto e vírgula é só isso. Usado para apontar coisas opostas, coisas totalmente diferentes. Aí temos aqui mais algumas coisas da vírgula. A vírgula, ela descola, certo? Ela enumera, ela explica, ela enfatiza, ela isola ou evoca e ela também separa. Nós temos aqui, Sabrina está aprovada. Não há, portanto, o que reclamar. Certo? Eu acho que isso aqui não seria da escola, não. Seria... Mas eu acho que eu errei essa palavra aqui e eu não lembro o que ela significa. Mas enfim, depois eu vou pesquisar o que era essa, porque da escola, eu acho que não é da escola não, acho que na hora que eu fui digitar eu escrevi errado. Mas é basicamente isso aqui, ó. Sabrina está aprovado. Não há, portanto, o que reclamar. O portanto está dando ideia de quê? De explicação, né? Eu estou explicando que se ela está aprovada, ela não tem por que estar reclamando, né? Eu estou explicando, né, que ela não tem motivo para reclamação. Portanto, ela não tem do que reclamar. Então, a vírgula enumera, né? Por exemplo, eu fui no supermercado, comprei 6 bananas, vírgula, 3 maçãs, vírgula, 5 laranjas e um abacaxi, certo? Aí, se você colocasse aqui a sua feira inteira que você fez durante o mês,
Tudo ia ter que ter vírgula aqui, tá, gente? Mas aí ia ficar um parágrafo muito extenso. Aí nós temos aqui, né, a questão de destaque. Joana, filha de José, tem paralisia infantil, certo? Enfatiza. A aprovação, com certeza, virá. Tudo isso aqui é aposto, gente. Tudo isso aqui tá dando característica, tá dando destaque. Por exemplo, a aprovação virá. Eu poderia muito bem escrever essa frase simplesmente assim. Mas eu quis destacar, né? Com certeza, porque eu tô sendo bem otimista. Então, eu quis destacar aqui entre vírgulas o com certeza. Lembrando que com certeza é separado, gente. Não escrevam com certeza com C-O-N. Né? Então, aqui a vírgula também enfatiza. Ela isola, né? Evoca, como eu falei para vocês. Se você quiser chamar alguém, evocar alguém. Maria, vírgula, venha estudar, certo? E ela também separa, ok? Passaram aqui para questionar e amolar e comprometer, certo? Ela separa uma coisa da outra. Digamos que, tipo, questionar, né, amolar e comprometer são coisas diferentes. Então, ela também separa, certo? Aí, para finalizar, temos aqui uma coisa interessante que eu trouxe, que é o poder da vírgula. A vírgula, ela pode ser uma pausa ou não. Porque, gente, uma vírgula fora do lugar, ela pode dar uma interpretação tão diferente daquilo que realmente a gente quer que a pessoa entenda. Por isso que tem muito casal que briga, né? Às vezes a pessoa escreve errada e coloca uma vírgula fora do lugar e o casal fica se desentendendo. A vírgula, ela pode ser uma pausa ou não. Veja uma diferença na hora que eu for ler. Não, espere. Deu para entender que ele quer que a pessoa espere? Agora, se eu não colocar a vírgula, não espere. Tô dando a entender que é para a pessoa não esperar. Não é verdade? Viu a diferença? Viu como a vírgula tem um poder de interpretação? Não, espere, certo? Sem a vírgula, não espere, ok? A vírgula ela também pode ser a solução. Vamos perder, nada foi resolvido. Aí a vírgula mudada aqui, fui colocar ela lá do lado do nada. Vamos perder nada, foi resolvido. Então aqui, né, deu a entender que eles não perderam, já aqui deu a entender que eles vão realmente perder, né? Porque nada foi resolvido. Ela pode sumir com todo o seu dinheiro, né? Uma vírgula fora do lugar na questão de dinheiro, de preço. Vejam só, R$ 23, né? E 4 centavos. Aí do outro lugar aqui, R$ 2,34. A vírgula, ela muda uma opinião, certo? Não queremos saber. Resumindo, eles não querem saber, eles não querem conversa. Aí com a vírgula, não queremos saber, certo? Olha, assim, eu costumo dizer que essa questão da repetição da vírgula tem que ser moderada. Porque, por exemplo, digamos que o seu parágrafo tem 7 linhas, certo? Se ele tem 7 linhas, ele tem que ter, no mínimo, um ponto de continuação, certo? Aí, o outro ponto vai ser o seu ponto final. Aí, durante essas 7 linhas, ele tem que ter uma boa quantidade de vírgulas. Mas não tantas. É moderado, gente. É uma coisa muito, muito complicada. Eu teria que trazer aqui um exemplo de conclusão, de alguma redação, de algum texto. Porque se a gente coloca vírgula demais, o texto fica muito parado, né? Aí você vai dando pausa e fica muitas pausas. Não tem, assim, um número exato de vírgulas que eu posso te dizer, o texto, aquele parágrafo só pode ter 10 vírgulas. Não, não tem isso. Aquele parágrafo tem que ter apenas 5 vírgulas. Também não, não tem essa coisa, uma quantidade X de vírgula, né? Quantidade máxima, quantidade mínima. Não tem essa ideia, porque depende do número de linhas que o teu parágrafo vai ter, né? Mas eu sempre aconselho que se você está escrevendo ali um parágrafo, se o teu parágrafo tem 2 linhas,
ou 3, eu aconselho que tenha pelo menos 2 vírgulas naquela tua frase, certo? Pelo menos 2 em cada frase, no mínimo, né? 2 vírgulas, ok? No mínimo. Porque tudo depende do contexto, gente. Não tem como eu dizer assim, um número X de vírgula. Não, porque depende muito da conversa. Por exemplo, vou escrever aqui para vocês um exemplo aqui mesmo no nosso chat. Fecha? Vou escrever aqui no nosso chat. Pelo menos um parágrafo aqui. Olá. Bora? Peraí que travou aqui. Só para vocês terem uma noção. Tudo depende muito, gente. Mas se você está escrevendo e você acha que está colocando muita vírgula, então é bom você refazer. Agora, se você escreveu, aí você tem um parágrafo de 7 linhas e só tem uma vírgula no seu parágrafo, então ele está precário de vírgula. Então você já tem que dar uma olhada, entendeu? Tem que refazer. Por exemplo, olá, vírgula. Gostaria de informar que amanhã vamos ter revisão. Ponto. Além disso, toda vez que a gente vai utilizar conjunções, né? Lembram que eu mandei um quadro nos nossos slides sobre as conjunções. Além disso, teremos um resumo sobre todo o conteúdo. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Na verdade, não. Além disso, teremos um resumo sobre todo o conteúdo e, em seguida, teremos um lanche. Ponto. Por isso, vírgula, quero destacar que amanhã, né, eu vou destacar aqui, gostaria de destacar aqui, amanhã, vírgula, aí eu vou destacar aqui a data. Amanhã aqui dia 21, né, do 10. Quero destacar que amanhã, 21 do 10, será nosso último dia. Vejam só como ficou o parágrafo, com vírgulas. Olá. Sempre quando vocês quiserem falar bom dia, boa tarde, olá, coloquem vírgula, tá, gente? Acompanha a vírgula. Gostaria de informar que amanhã vamos ter revisão. Ponto. Além disso, vírgula, porque eu estou usando a conjunção, estou dando continuidade ao meu argumento. Teremos um resumo sobre o conteúdo. E em seguida teremos um lanche. Ponto de novo. Por isso, mais um elemento, né? Mais um elemento de dando a ideia de continuidade. Estou continuando meu texto. Vírgula, sempre tem vírgula. Quero destacar que amanhã, aí eu quis dar uma característica a mais, né, para informação, que é a data, né? Se eu quisesse dizer só que quero destacar que amanhã será nosso último dia de aula, tudo bem, aí não ia ter essa vírgula. Mas como eu quis destacar a data, né, quis dar uma característica a mais, eu destaquei aqui, 21 do 10, será nosso último dia de aula, né? Então é basicamente dessa forma. Tudo é questão de prática, gente. A gente só aprende praticando. Mas de antemão eu já falo para vocês, olá, boa tarde, bom dia. Tudo tem vírgula, tá, gente? Você vai dar boa tarde para alguém, tipo, bom dia, vírgula, turma. Ponto. Certo? Tem vírgula, tá, gente? Aí, voltando aqui. Cadê? Só pra gente encerrar aqui o nosso quadro. Pra gente continuar tendo a ideia tá? Percebam como a vírgula ela tem esse poder, né, da interpretação. Ela muda totalmente a ideia. Não queremos saber. Eles não querem saber mesmo. Eles não querem saber de nada. Não, vírgula, queremos saber. Então, tudo, gente, a vírgula depende muito do que tu tá querendo repassar na tua informação. Se tu tá dizendo que tu é contra, se tu tá dizendo que é a favor,
certo? Aí, ó, a vírgula ela também pode criar heróis. Isso só ele resolve. Então, digamos que, tipo, só isso, né? Isso só ele resolve. Aí aqui, isso só ele resolve, né? Então dá a ideia de que, tipo, apenas ele resolve, mais ninguém. Aí aqui, a vírgula pode condenar ou salvar, né, uma pessoa. Não tem a clemência. Então a pessoa vai ser apedrejada, vai ser totalmente, né, condenada. Aí aqui se eu colocar a vírgula, não, tenha clemência, por favor, certo? Então, aqui, a vírgula no seu lugar aqui já deu uma outra ideia, né? Já deu uma outra leitura. Aí nós temos aqui também uma frase, ó. Como a vírgula ela tem um valor, né? Ela muda muita coisa. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Aí aqui embaixo. Se a gente, nós mulheres, certamente colocaríamos a vírgula depois de mulher. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, vírgula, andaria de 4 à sua procura, né? Então, se a gente colocar a vírgula aqui depois de mulher, né? Dá a entender que o nosso valor é o máximo, é o extremo. Agora, se fosse o homem, ele ia colocar a vírgula depois de tem. Por quê? Ia ficar como? Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de 4 à sua procura. Porque o que o homem ia querer, né? O homem quer que a frase fique positiva pro lado dele, né? E fique negativa pro lado da mulher. Então percebam que a vírgula, ela tem um grande poder, gente. Um grande poder de interpretação, certo?